Eu estou aqui já depois de bastante tempo, né, que a gente não conversa e com algumas mudanças, com algumas tentativas, inclusive porque a conexão aqui é muito fraca. São velocidades que a zona rural não permite, ainda que seja, em alguns sentidos, a velocidade muito mais lenta do que a gente está acostumado, né? A gente vai criando estereótipos durante a vida, essa é uma realidade que é muito natural no ser humano. A gente tem um monte de ideias, um monte de preconceitos e estereótipos e acredita nisso com uma certa realidade, uma certa dose de realidade que nem sempre corresponde à verdade, senão à nossa realidade, né? Então a gente imagina que no campo, eu estava até ouvindo agora o meu irmão, Flávio, ele estava dizendo sobre paz, né? Como a gente projeta para construir dentro de nossos conceitos alguma coisa que se relacione ao que a gente entende como paz, mas não necessariamente é uma coisa pacificada nem para gente, porque a projeção da nossa idealização acaba se configurando numa estrutura muito próxima do que a gente gostaria que fosse e não necessariamente do que seja. Ainda que seja subjetivo, né? A paz é um conceito subjetivo e vários conceitos são subjetivos. Agora a gente vai tentando, através dessas referências, desses símbolos, construir ideias, construir opiniões, construir perspectivas, crenças, e começa a se basear nisso, acreditando que isso é a realidade, porque eu vivo essa realidade. Agora, a realidade que eu vivo é sempre interpretada por mim, né? Não tem como me desvincular de mim mesmo. Então, se eu começo a acreditar que tudo que eu senti quando eu experimentei é o único que é real, eu acabo tirando de fora todas as outras possíveis variações que acontecem simultaneamente em outras pessoas, ou até na gente, né? A gente tem um monte de situação que a gente vive, experimenta com uma determinada idade, depois com outra, é outra perspectiva, mais tarde a gente tem uma nova ideia, uma experiência que se modifica, e acredita que aquelas posições, aquelas sensações, aqueles sentimentos derivados daquela experiência são reais. Mas são reais para mim, são reais das experiências, são reais nessa conjunção entre as minhas ideias e o que eu consigo experimentar ou absorver daquilo que eu experimento, referenciado pelos meus conceitos, pelos meus condicionamentos, pelas minhas intenções. Até que ponto a gente consegue sair da gente mesmo para entender outras perspectivas, inclusive nossas? Se a gente tem alguma ideia, por que essa ideia, sendo a única que a gente tem, é a absoluta, é a real, é a indiscutível? Se a gente mesmo, em outros momentos, modifica e experiencia aquela situação com outra realidade, com outro olhar, com outra perspectiva, quanto mais a gente acredita nessas experimentações e nas interpretações dessas experimentações, a gente acaba acreditando que esse absoluto conceitual, essa estrutura rígida de experimento, acaba sendo uma realidade também absoluta. Então, quando você experimenta, você sente algo que é. Porque quando você sentiu, é. E nesse sentir é o conceito, é a experiência que você está construindo, é tudo que você consegue nas suas referências anteriores projetar ali para contextualizar aqueles símbolos que estão ali aparecendo e a partir daí você criar uma ideia. Agora, qual que é a ideia que é a situação ou o conceito que é indiscutível, né? Que ideia que não pode ser alterável, que ideia que não pode ser amplificada?
Se eu parto desse princípio, se eu tenho esse tipo de comportamento, eu vou não só absolutizar o que eu sinto, as minhas experiências, consequentemente as minhas ideias, por consequência as minhas crenças, e num momento, numa eventualidade em que apareça alguém que não pense exatamente como a gente naquela situação, a tendência é rejeitar. Agora, de que forma? Né? A gente rejeita o conceito do outro, ou a gente rejeita o conceito do outro como é colocado, ou a gente rejeita o outro. Qual é o direcionamento que você vai fazer em relação àquela situação que vai contrária à que você gostaria de expressar? A gente vive um período, não só no Brasil, o Brasil eu acho que tá extrapolando, né? Acho que todo mundo pensa isso de uma forma bem unida, unificada. O Brasil está extrapolando em matéria de discussões, de ideias, de divergências, de empatias, enquanto outros países, com seus formatos, com as suas características, também estão caminhando para um rumo um pouco estranho, de uma certa intolerância, de uma certa falta de vontade de discussão, de reflexão, de conversa. Parece que as ideias têm que predominar sobre o outro. Não é mais a ideia, não é mais o conceito. E na maioria dos casos em que eu estou dizendo que tem esse comportamento um pouco radical, ou se quiser para outro lado, com falta de empatia. Né? Porque uma coisa é consequência da outra também. Não tem como a gente acreditar que a ideia do outro, sendo contrária à minha, pode ser real, pode ser justificável. De repente está enxergando um ângulo que eu não consegui enxergar, está criando uma situação que eu ainda não consegui criar. E isso pode servir para amplificar meus horizontes, ou para eu defender minha tese com tanta veemência que eu acabo fazendo do outro um adversário. E nessa dificuldade da gente conseguir construir possibilidades de entendimento, a empatia fica cada vez mais deficitária. Porque não tem como eu aceitar o outro divergente a mim se eu não aceito uma ideia divergente que se atualiza. Né? Então eu sou tradicional a ponto de acreditar que o que vivi sempre é o ideal, mesmo que eu consiga depois construir uma outra situação. Baseado nisso, os meus antepassados também estavam certos, e por consequência os outros, e vai por um caminho em que a gente começa a justificar e impede que haja qualquer meio de evolução, qualquer meio de um progresso a partir das experiências. Né? Se eu estou aprendendo constantemente, isso tem que ser usado para que eu constantemente entenda as situações, as vivências do mundo. Se eu não posso acreditar e acrescentar no que eu experimentei, eu engesso, cristalizo de uma forma muito estruturada que eu não tenho mais capacidade de alterar aquilo. Então acredito nessa tradição construída lá atrás. Ainda que essa tradição não esteja me agradando hoje, mas se eu pensei dessa forma, eu tenho que manter essa linha de coerência comigo mesmo, achando que eu sou essa figura estática, engessada e inabalável, inalterável. Se eu sou assim comigo, por que não com os outros? Né? Então, isso a gente está dizendo em relação a opiniões. As opiniões expressam, ou de outra forma, as opiniões são as expressões do que a gente entende como realidade. Então, se você tem determinado pensamento ou conceito sobre aquele evento, a sua realidade sobre aquele evento é essa que você está externalizando. Você pode manipular, né? Existe a forma de você alterar, fingir, de enganar, de brincar, enfim, tem uma série de situações que a gente pode alterar um pouco o que está sendo expresso. Mas em geral é isso. Se é isso que está acontecendo, se a gente não tem a possibilidade de
alcançar essa expressão que está sendo passada, a gente discorda, né? E de que forma essa discordância vai acontecer? Se eu começo a direcionar a opinião ou o conceito à pessoa, se eu torno aquilo pessoal, eu inevitavelmente vou começar a ter dificuldade também de aceitar a pessoa como ela é. E eu vou criando barreiras que vão se sobrepondo em camadas infinitas de critérios cada vez mais preconceituosos e, e não empáticos ou antipáticos, né? A gente tentando se distanciar cada vez mais daquilo que a gente criou como estereótipo, que é o que a gente acredita que rejeita como opinião, como conceito. E nesse processo, nessa cristalização de sensações, de sentimentos cada vez mais divergentes, mais incômodos, é possível, ou seria talvez inevitável, acreditar que a empatia em relação a outra pessoa também vai se cristalizando, também vai se engrandecendo como uma bola de neve nesse mesmo rumo, nesse mesmo caminho, né? Porque eu construo essa ideia de não alteração daquilo que já foi. Se eu não posso alterar aquilo que já foi, tem que ser o que está sendo dessa exata forma. Se aquilo que está sendo tem que permanecer sempre, eu impeço que o depois chegue, que novas experiências acrescentem, amplifiquem a minha ideia, construam outros olhares, permitam outros entendimentos, porque eu estou ali engessado dentro de uma redoma que eu mesmo criei, chamada eu. Eu acredito que essa redoma é impenetrável, é absoluta, e eu construo ideias dos outros em relação a essa redoma. Tudo vai se direcionando para esse caminho em que eu começo não a observar nem a ideia de uma outra pessoa, uma possível opinião divergente, mas o outro passa a ser um pseudo ou possível adversário de uma situação que eu gostaria de evitar, que é contestar aquilo que eu estruturei como realidade única, como realidade inalterável. Então, quando a gente vive hoje períodos de uma falta de humanidade absurda, né? A gente não se reconhece mais como humano porque você é de determinado lado, de direita, de esquerda, ou segue determinado conceito, qualquer fundamentalismo que termine com ismo, que vai te proporcionar, não sempre proporcionar, mas muitas vezes proporcionar uma impossibilidade de você ter uma abertura de olhar, de entendimento, porque estamos presos naquela situação, naquele idealismo intransponível. Isso vai se tornando uma prática cada vez mais constante e esse automatismo vinculado a toda essa ideia que vai se fortalecendo nesse condicionamento constante impede que a gente seja o que a gente de fato é, que é essa figura transformante, né? Essa figura que está sempre se sobrepondo com ideias, está andando para outros lados, para outros caminhos, que são o que as experiências fazem com a gente, né? Que são essas transformações que as experiências vão possibilitando, porque as experiências são neutras. Agora, de que forma que eu interpreto? Se eu interpreto de uma forma rígida, ou de que maneira que eu interpretaria se eu for um pouco mais maleável e permissível em relação às possibilidades que podem daí surgir. Por esse caminho, nessa intransponibilidade, nessa dificuldade de entender outros olhares, porque eu não entendo meus olhares mesmos, mesmo variados, né? Eu estou sempre preso àquela figura. Eu não permito olhares divergentes nem de mim e muito menos dos outros, né? Então acaba criando uma falsa sensação de que eu sou um centro, é um egocentrismo, né? Eu sou o centro de um universo de ideias, de entendimentos, de conceitos que o outro não consegue alcançar. E o outro
é só o outro, é uma coisa diferente, divergente, muitas vezes incômoda, porque eu sou a parte dessa humanidade, eu sou a parte desse mundo, desse povo, dessa massa, dessas pessoas, eu sou um caminho único, eu sou uma figura única em todo o universo. É verdade? É, né? Não dá para discutir que não. Agora, qual é a importância que eu dou a essa unicidade? Já que tudo é único no universo, não só você, não só eu, tudo é único. A pessoa com que a gente está divergindo também é única, né? A pessoa com que a gente não tem empatia também é única. A falta de humanidade é numa humanidade que aí, no sentido humanidade, coletivo, não é única, é o todo, que faz parte de você. Né? Se separa você, se acaba o mundo, tem só você como sobrevivente, e você é, é pego para estudar por algum ser, por alguma coisa assim, você representaria a humanidade inteira, porque tem aí no seu organismo, na sua genética, no seu DNA, tudo o que é a humanidade, todos os compostos que são a humanidade. Então, somos todos a mesma coisa com algumas variações. E essas variações, muitas vezes insignificantes, é o que a gente se apega para idealizar como único, como real, e nisso é motivo suficiente para a gente criar separações e desentendimentos. Até que ponto a empatia e a falta de humanidade não expressa a falta de entendimento daquela pessoa em relação a todos esses conceitos, ao conceito da humanidade, ao conceito da razão, ao entendimento da lógica, da, das interpretações das possibilidades, das coerências, das incoerências humanas. Até que ponto a gente não consegue entender o outro porque não entende antes esses conceitos? Sócrates tinha uma ideia, e isso eu já falei bastante, quem me conhece, me acompanha já sabe até quase o que eu vou dizer, mas é impossível a gente não colocar esse pensamento contextualizado também nesse momento. Que ele dizia que não existe a maldade, não existe a pessoa que quer ser ruim porque acha que está sendo ruim e disso extrai algum prazer. Existe a ignorância, né, de eu ignorar determinada situação ou contexto, e isso acaba não me proporcionando determinados entendimentos, que por consequência me criam outros conceitos, e eu acredito nisso como se fosse a única realidade, porque no fundo eu acredito em mim como a única realidade, porque no fundo eu não entendo as realidades. Então, é isso que eu vou construir nessa minha mini redoma existencial, que eu vou brigar para que ela não se rompa nunca, porque se romper, sai dessa situação minimizada, reducionista que eu criei, para ir numa situação muito mais ampla. E nessa amplitude reside algum perigo, alguma situação da gente não querer estar exposto, né, não querer estar ali soltos nessa selva de divergências, de opiniões contrárias, de discussões, de olhares opostos, para que tudo seja muito mais simples conforme eu possa entender. Aí eu me sinto mais confortável, eu consigo me situar melhor e, de certa forma, eu fico paliativamente acreditando que eu estou mais tranquilo, né? Porque naquele momento, naquelas situações, eu me sinto tranquilo se eu agir assim. Mas toda vez que eu ajo assim, diante de uma dificuldade, isso me causa uma certa intranquilidade. Porque eu não resolvo fazendo esse exercício de análise, de pensamento, de entendimento de todo o contexto, mas eu me reduzo a mim mesmo cada vez mais. Aí eu vou ficando cada vez mais conservado nessa estrutura bem cristalizada, bem engessada, bem fixa, que eu chamo de eu. Inalterável. Não na realidade, porque a gente altera o tempo todo, em todas as situações, mas alterável nas minhas
ideias do que eu acho que seriam alteráveis, e não sou o mesmo sempre. É uma coisa muito estranha, né? Porque o mesmo sempre não expressa uma realidade de uma pessoa, nem de uma sociedade, nem de uma época, né? Tá tudo se alterando, tudo mudando continuamente. E de repente, por alguma razão, eu acho que eu posso permanecer como eu sou, sem me alterar daquilo que eu acredito que sou, e fecho as portas. Claro, fechando as portas, eu coloco uma barreira na minha frente que vai me impedir de entender, de olhar, de me aproximar de outras situações, de outras pessoas, de outras ideias. Então, mais importante do que criar uma empatia, criar um espírito humanitário, humanista, como você quiser, não é. Ou talvez isso seja a consequência, seja um efeito. Eu digo mais importante no sentido do que causaria isso tudo seria uma análise, ou muitas análises, ou muitas reflexões, ou muitas tentativas de entendimentos, muitas possibilidades de contradições e divergências para que possa, em determinado momento, amplificar a sua própria ideia e aos poucos, entendendo que o mundo é essa troca constante de percepções e nisso se agregam e se estruturam de forma mais amplificada, eu acabo permitindo, se eu tenho esse olhar, se eu tenho essa possibilidade, uma nova história. E nessa nova história, agregada de várias outras, porque a gente agrega, e a gente constrói e se relaciona, isso vai engrandecendo. Eu me engrandeço com você, você comigo, todos com aquele outro. Né? Cada parcelinha de entendimento vai construindo mais um olhar, vai amplificando um pouquinho mais. Se eu me permito, se eu aceito o divergente e não rechaço e não tenho uma ideia mais encerrada, mais enclausurada sobre isso, as possibilidades se amplificam em todos os contextos, inclusive na forma de ver o outro, o que por consequência construiria de uma forma mais aprofundada um sentimento de empatia, um sentimento de entendimento, uma aceitação ao divergente, uma aceitação a opiniões contrárias, ainda que não seja muito confortável. Mas nessa falta de conforto eu percebo a mim mesmo, no que eu estruturei como confortável, e quando destrói aquela redoma que eu caracterizo como ideal, como confortável, causa esse incômodo. Ou seja, a divergência, a opinião contrária, pode, para quem quiser, construir um olhar mais aprofundado sobre você mesmo, né? Desenvolver um autoconhecimento cada vez mais elaborado, porque está pautado no campo do real, no campo do que a gente percebe humanamente, naturalmente, como um critério essencial da existência, que é não só a divergência, como esse progresso, essa alteração, essa mutação contínua. Vamos ver se a gente consegue se encontrar mais vezes. Vamos... Então, a empatia é uma adaptação? A empatia é uma adaptação. Eu acho que a empatia é uma adaptação num contexto em que eu começo a idealizar, eu começo a permitir que eu receba, que eu agregue ao que eu tenho como ideia outras novas ideias e eu me adapto a essa ideia contrária. Talvez como no sentido até de Darwin, né? Nessa adaptação que os mais adaptados sobrevivem. E como a gente é um ser social, como a gente é um ser que tem que se adaptar aos contextos, à região, às pessoas, às ideias, aos tempos, às realidades,
nesse sentido de adaptação, a empatia é uma consequência natural para a gente também se adaptar ao que o outro constrói, ao que o outro é, né? Porque o que o outro é não é exatamente o que eu penso que o outro seja diante daquela ideia. Aquilo foi uma ideia, foi uma expressão. Pode existir várias, né? Mas não é necessariamente essa expressão que é o conjunto todo, a não ser daquele olhar específico, daquele movimento. Então, nesse sentido, eu acho que é também a adaptação, sabe? A gente vai acabar se adaptando ao que a gente consegue entender. Isso é um ponto legal também, se você imaginar, porque a gente não consegue se adaptar ao que a gente não entende, né? Ao que a gente não absorve, ao que a gente de alguma forma rejeita. Então, se a minha mente, se meu físico rejeita um certo tempo, uma certa temperatura, eu vou relutar para sair daquela temperatura, né? Instintivamente, está frio, eu vou colocar um agasalho. Está calor, eu tiro um agasalho. Quando o físico se adapta, eu tenho a tranquilidade de estar naquele lugar. Da mesma forma, quando a minha mente cria uma estrutura de preconceitos em relação a qualquer alteração ou renovação de ideia, eu fico desconfortável se vem alguma coisa divergente. Se, por outro lado, eu aceito todas as entradas como possibilidades, entradas que eu digo são ideias divergentes, né? Mas como possibilidades de uma nova complementação da minha própria ideia e alteração, por que não? Porque tudo acaba se alterando, com uma complementação já não é a mesma estrutura, né? Então teve uma adaptação, teve uma alteração. E nesse contexto, eu acho que é cada vez mais essa junção de possibilidades. Se a gente entender que o ser humano é um ser social e a sociedade só sobreviveu por essa capacidade que a gente teve de se adaptar não só ao ambiente, não só aos tempos, mas também ao outro ideal, ao outro não ideal, a gente consegue ir um pouco mais além. E esse um pouco mais além talvez seja o suficiente para, nesses tempos tão desconfortáveis e tão cheio de ideias antagônicas e agressivas e até certa forma violentas para quem expressa a ideia divergente, se eu memorizar o que foi a história, se eu entender o que é o comportamento, se eu permitir analisar todas essas estruturas somadas, é muito mais simples a gente entender isso como uma realidade humana, uma realidade que foi, por talvez 30 mil anos, que a humanidade, a sociedade tem uma formatação mais ou menos próxima do que a gente está acostumado agora. E talvez, e sabe-se lá por quanto tempo, né? A gente não tem ideia de como é que a coisa vai funcionar e qual caminho vai ser escolhido pela gente. A gente está escolhendo, a gente está trilhando, a gente está construindo. Muitas A construção vezes da sociedade é uma empatia, né? Senão não ficaria. Se não pensasse no outro, a gente não ia estar aqui. Assim. Teve que pensar no outro, teve que ter empatia. teve, a própria história mostra isso, né? Que a gente precisou de empatia para formar essa sociedade. A construção, a estruturação, né? Se a gente vai construir lá atrás uma ideia de um lugar onde cada um faz um tipo de trabalho e constrói o seu lugar para você ter um abrigo, e não tendo máquinas, né? Eu estou dizendo lá atrás mesmo, nesses 30 mil anos, sabe? Quando a gente tinha que pegar peças naturais para ir construindo o que a gente chama hoje de casa, né? E moldando isso. Precisou de muita empatia, né? Havia essa divergência, havia essa inaceitação com o outro, né? Aquela vila, aquele grupo era uma ideia, tinha uma ideia, um contexto e tinha um entendimento humano e empático com aqueles mesmos daquela região. Mas com os outros não necessariamente, né? A gente estava muito no sentido ainda muito primitivo, ainda muito instintivo, quase puramente instintivo, de defesa de território.
né? O que essa divergência de opinião, essa falta de empatia, acaba sendo uma defesa do território conceitual, né? Uma defesa dos territórios de identidade que a gente vai construindo, dos entendimentos. Esses territórios vão sendo estruturados em torno de defesas muito rígidas que a gente não aceita que aconteça ou que se rompa por uma outra pessoa que impossivelmente é uma ameaça em relação a que eu entendo como realidade, quer seja física ou conceitual. Né? Então acho que a empatia passou sim por muitas situações, a gente tem muitas histórias de empatia se sobrepondo para que a gente chegasse até aqui, e outras menores, mais periféricas, menos importantes, mas também muito determinantes, de falta de empatia, de falta de entendimento. E aí a gente tem períodos históricos de guerras, né? de nazismo, de fascismo, de tantas coisas tão absurdas. Nessa empatia supervalorizada naquilo que a gente projeta como sendo próximo a gente mesmo, que é a figura, a identidade do meu país, do meu povo, da minha raça, e contra aquilo que, de certa forma, eu, por não entender, por não compreender, encaro como divergente, encaro como oposto, opositor, como ameaçador daquilo que eu estabeleci como uma confortável zona para que eu possa ali residir em todos os contextos. Espero que você siga com a gente refletindo e pense em quais são as análises que você faz em relação a esses processos. E eu tenho certeza que quanto mais análise a gente fizer, mais próximo a gente está de se tornar o que a gente é. Simplesmente ser humano, né? E não essa figura prototipada, essa ideologia, né, idealizada que a gente cria de uma figura que não tem nada a ver com a nossa realidade, que não tem nada a ver com a nossa situação, com a nossa verdade. Enquanto humano, enquanto animal, em todos os contextos, a gente vai construindo artificialidades que vão, de certa forma, descaracterizando, a gente acaba, depois de um certo momento, acreditando naquilo como real. Mas pensa nisso e a gente vai seguindo com mais reflexões. Espero que você fique bem e a gente conversa mais para frente sobre outros temas que sejam pertinentes para a nossa reflexão. Até lá.